Muitas vezes entramos na igreja, ouvimos a palavra, sentimos a presença de Deus, mas ainda assim passamos por certas oportunidades como se não fossem para nós. Talvez você já tenha sentido aquele pequeno toque no coração dizendo: ajude, ore por alguém, estenda a mão. E mesmo assim, seguimos em frente, ocupados com nossos próprios pensamentos. Não é que não amemos a Deus. Na maioria das vezes, é apenas porque estamos cansados, preocupados ou distraídos com a correria da vida. Mas a verdade é que Deus trabalha de maneiras simples e silenciosas. Ele coloca diante de nós pequenos momentos que parecem comuns, mas que na verdade são oportunidades divinas. Um gesto de bondade, uma palavra de encorajamento, um ouvido disposto a ouvir alguém que está sofrendo. Muitas vezes pensamos que servir a Deus significa fazer algo grande, visível, extraordinário. Porém, no reino de Deus, as coisas pequenas carregam um valor eterno. A Bíblia nos lembra, em Tito 3:5-8, que Deus nos salvou, não por causa das obras que fizemos, mas por causa da sua misericórdia. Antes de qualquer esforço nosso, antes de qualquer tentativa de provar algo, Ele já havia estendido graça sobre nós. Foi o Espírito Santo quem trouxe renovação, transformação e uma nova vida através de Jesus Cristo. Isso muda completamente a maneira como olhamos para o serviço a Deus. Nós não servimos para conquistar a salvação. Nós servimos porque já fomos alcançados pela misericórdia. Se essa mensagem tocou seu coração, escreva amém nos comentários e vamos continuar essa jornada juntos. Quando entendemos que a misericórdia de Deus veio antes de qualquer obra nossa, algo começa a mudar dentro de nós. Já não enxergamos o serviço como uma obrigação pesada, mas como uma resposta natural de gratidão. Afinal, como não querer retribuir amor quando fomos alcançados por uma graça tão grande? O apóstolo Paulo mostra que primeiro vem a misericórdia, depois vem as boas obras. A ordem é importante. Primeiro Deus transforma o coração. Depois Ele conduz nossas atitudes. Quando tentamos inverter isso, acabamos frustrados, cansados e até desanimados na fé. Mas quando a misericórdia de Deus é a base da nossa vida, algo floresce dentro de nós. O coração começa a desejar ajudar, abençoar, apoiar e servir as pessoas ao redor. Não porque alguém está nos observando, mas porque o amor de Deus começou a crescer dentro da nossa alma. É como uma árvore saudável. Quando a raiz está bem cuidada, os frutos aparecem naturalmente. Se você acredita que Deus pode transformar o coração de uma pessoa, escreva glória a Deus nos comentários. Pense por um momento. Quando a terra é fértil, o fruto aparece no tempo certo. Ninguém precisa gritar com a árvore para que ela produza. Ninguém força o crescimento de um fruto. Primeiro vem o cuidado com o solo, depois a vida começa a brotar. Assim também acontece com o coração humano. Quando a misericórdia de Deus toca nossa vida, ela trabalha dentro de nós como um solo sendo preparado. Aos poucos, aquilo que antes era egoísmo começa a dar lugar à compaixão. Aquilo que antes era indiferença começa a se transformar em vontade de ajudar. Deus não está interessado apenas em nossas ações. Ele se importa com o coração que está por trás delas. Por isso a Bíblia também diz em 1 Pedro 4:10 que cada pessoa recebeu um dom para servir aos outros como bons administradores da graça de Deus. Perceba algo importante. A palavra diz cada um. Isso significa que não é apenas para líderes, pastores ou pessoas que falam bem em público. Todos nós recebemos algo de Deus. Muitas pessoas acreditam que não têm nada a oferecer. Elas olham para outras pessoas cheias de talentos visíveis e pensam: eu não sou assim, Deus não pode me usar. Mas isso não é verdade.
O reino de Deus não funciona como o mundo, onde apenas os mais talentosos ou mais reconhecidos têm espaço. Deus usa pessoas simples todos os dias. Já vi pessoas que não podiam mais fazer grandes coisas fisicamente, mas tinham um coração cheio de fé. Mesmo em um hospital, com o corpo fraco, elas perguntavam aos enfermeiros como estavam, oravam por eles e falavam palavras de esperança. Pode parecer pequeno, mas para quem recebe, aquilo pode ser exatamente o que Deus queria entregar naquele momento. Às vezes, o maior dom não é falar para multidões. Às vezes, é simplesmente estar presente quando alguém está passando por um momento difícil. Isso é o que a Bíblia chama de administrar bem a graça de Deus. Ele nos entrega algo, um dom, uma sensibilidade, uma oportunidade, e nos convida a usar isso para abençoar outras pessoas. Você pode não perceber, mas talvez Deus já esteja usando sua vida mais do que você imagina. Se você deseja que Deus use sua vida para abençoar outras pessoas, escreva: Senhor, usa-me nos comentários. A palavra de Deus também nos lembra algo poderoso em Efésios 2:10. Nós somos obra das mãos de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Ele já preparou antecipadamente para que andássemos nelas. Pense nisso por um momento. Deus já preparou caminhos antes mesmo de você acordar hoje. Nada é totalmente por acaso. A conversa que você terá no trabalho, o encontro inesperado com alguém na rua, a mensagem que você sente vontade de enviar para uma pessoa. Muitas vezes, essas situações não são coincidências. Deus já havia preparado aquele momento para que algo bom pudesse acontecer através de você. Muitas vezes, ficamos esperando uma grande missão, algo extraordinário, enquanto ignoramos as pequenas oportunidades que aparecem diante de nós todos os dias. Mas no reino de Deus, grandes transformações frequentemente começam com atitudes simples. Talvez seja uma palavra de encorajamento para alguém que está desanimado. Talvez seja uma oração silenciosa por uma pessoa que você nem conhece muito bem. Ou talvez seja apenas demonstrar paciência e bondade em um momento em que seria mais fácil reagir com irritação. Deus não pede perfeição. Ele pede disposição. Se você quer estar atento às oportunidades que Deus prepara no seu dia, escreva: Eis-me aqui, Senhor, nos comentários. A Bíblia também nos ensina algo profundo em Colossenses 3:23-24. Tudo o que fizermos deve ser feito de coração, como para o Senhor e não apenas para as pessoas. Isso muda completamente a forma como enxergamos as tarefas do dia a dia. Nem todo serviço será visto ou reconhecido pelos outros. Muitas vezes fazemos coisas simples e ninguém percebe. Pode ser cuidar da casa, ajudar alguém no trabalho, ouvir um amigo que precisa desabafar ou demonstrar paciência com alguém difícil. Aos olhos do mundo, isso pode parecer comum, mas diante de Deus, cada atitude feita com amor tem valor eterno. Quando entendemos que estamos servindo ao próprio Cristo em cada gesto de bondade, até as tarefas mais simples ganham um significado muito maior. Não se trata de aplausos humanos, mas de um coração que deseja honrar a Deus em tudo. Um coração disposto nem sempre é um coração confortável. Às vezes significa dizer sim quando estamos cansados, quando seria mais fácil ignorar ou quando ninguém está vendo. Mas é justamente nesses momentos que nosso caráter espiritual cresce. Servir a Deus não é esperar até que tudo esteja perfeito, é escolher obedecer mesmo quando não é conveniente. Se você deseja aprender a servir a Deus com todo o coração, escreva: Senhor, conta comigo, nos comentários. Hebreus 6:10 nos lembra que Deus não é injusto. Ele vê cada ato de serviço e todo o amor demonstrado pelo seu nome, mesmo aqueles que ninguém nota. Aquela gentileza silenciosa que você fez terça-feira passada, aquela oração que ninguém ouviu,
A paciência que você teve com alguém difícil, Deus viu, Ele não esquece. Ele valoriza cada gesto que nasce de um coração disposto. Muitas vezes nos sentimos desmotivados porque ninguém reconheceu nosso esforço. Mas a motivação para servir não deve vir da aprovação humana, e sim do amor e da graça que recebemos de Deus. Servir é um ato de fé. Mesmo que ninguém perceba, Deus percebe. Mesmo que o mundo não aplauda, o céu celebra. Quando Isaías respondeu ao chamado de Deus em Isaías 6:8, dizendo: "Aqui estou, envia-me", ele não perguntou sobre condições, não negociou, não disse: "Mas Senhor, eu não estou pronto". Ele simplesmente se colocou à disposição. Esse é o tipo de disponibilidade que Deus deseja de nós, simples, sincera e pronta para agir. Se você quer se colocar à disposição de Deus sem hesitar, escreva: "Envia-me, Senhor", nos comentários.